paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 3, que traz por título O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, referente à Revista dos Jovens, videoaula com dinâmica. E na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Tudo isso com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 3, na terça-feira já estou a lição número 4, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Aproveita a oportunidade e manda aquela patinha toda especial para o meu pastor presidente, pastor Carlito Machado Fiel, presidente das Assembleias de Deus de Itabuna e também o segundo secretário da nossa convenção, CEADEB. Que Deus possa continuar te abençoando, meu pastor. O Senhor é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora, vamos dar seguimento à nossa aula. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica Deus preocupado. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloque por gentileza no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você terá acesso a esta explicação por escrito e também a dinâmica digitada. E fique à vontade para deixar aquele comentário todo especial. Então veja só, você pode iniciar realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo a avaliação diagnóstica. Pastor, que avaliação diagnóstica? É quando você vai perceber, você vai saber os conhecimentos prévios dos seus alunos. Mas para isso, você vai precisar fazer algumas perguntas no início da sua sala de aula. Agora você não pode responder, pois nós chamamos de avaliação diagnóstica. É quando você vai estar direcionando perguntas para os seus alunos e eles precisarão responder. E assim você vai perceber, conhecer os conhecimentos prévios dos seus alunos, tá bom? Agora tem professor apressado demais. Ele pergunta e ele mesmo responde. Não está certo. As perguntas devem ser direcionadas para os seus alunos. Muitos professores argumentam, mas pastor, minha turma não participa, eu pergunto, ninguém fala nada. Talvez você, enquanto professor, já acostumou a turma a não responder. Porque se eles sabem que você vai responder, eles também não vão querer participar. Porque vão estar correndo o risco de responder errado. E você sabe, responder errado ninguém gosta. Por isso, já fica na expectativa que vocês estarão respondendo. Por isso, nesse primeiro momento, você vai direcionar as perguntas e não vai responder nada. Pastor, e se ninguém responder, você também não vai responder. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Aqui, por exemplo, você pode perguntar, o que significa cativeiro? Olha, pergunte para os seus alunos. Pergunte também, o povo de Israel passou por algum cativeiro? Foi um cativeiro só? Foram 2 cativeiros? Qual foi o primeiro reinado que foi levado cativo? E o segundo reinado? Olha, quem foram as nações ímpias que levaram cativo o povo de Israel? Preste atenção, porque o povo de Israel foram levados cativos. Preste atenção, essas perguntas estão dentro do nosso contexto, estão dentro aqui da nossa lição. E você, enquanto professor, vai estar organizando e fazendo as perguntas para os seus alunos e deixa a turma participar. Agora, após você realizar a dinâmica, após você fazer também as perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Meus irmãos, nós dependemos da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra e, mais do que isso,
precisamos praticar, executar, colocar em prática. Não adianta eu conhecer a palavra, conhecer os mandamentos do Senhor e não cumprir. Assim estava acontecendo com a nação de Israel. O povo de Israel tinha conhecimento da vontade de Deus, conhecia a lei do Senhor, mas, no entanto, não estava guardando, pois estava fazendo tudo o contrário. Deus disse, não deverás servir a outros deuses. E, no entanto, o povo de Israel já estava adorando outros deuses. Então, Israel quebrou a aliança feita com Deus. Israel deixou de obedecer a Deus, está obedecendo e servindo outros deuses. E por causa disso, por causa do desprezo ao ensino da palavra, por causa do desprezo da parte de Israel para com Deus e para com o ensino da palavra, Deus permitiu que Israel fosse levado cativo. E várias nações perseguiram Israel, mortaram Israel. Tudo isso porque desprezaram a palavra do Senhor. Por isso, já chama a vossa atenção, cuidado, não despreze a palavra de Deus, porque Deus pode levantar muito bem o inimigo para te levar em cativo, sofrimento, angústia, tribulação. Deus faz isso, pastor? Deus ele faz para que nós possamos nos converter. O cativeiro de Israel tinha um grande propósito. Primeiro, converter o povo, para que o povo pudesse se humilhar e voltar novamente a buscar Deus, adorar a Deus. Então, o grande propósito do cativeiro era para que eles pudessem se converter e perceber que sem Deus nada são, nada pode e nada tem. Mas também, se converter, tem vitória, tem graça, tem bênção da parte do Senhor. Amém? Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Você entendeu, professor, como iniciar a sua aula? Realiza a dinâmica. Após, você pode fazer perguntas e respostas para seus alunos. E, em seguida, apresente o título com seus conhecimentos. Somente uma prévia daquilo que será estudado, assim como eu fiz. Não detalhei nada, até porque vamos estar estudando mais cuidadosamente em cada tópico. Agora vamos para o nosso texto principal. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Presta bem atenção. A palavra de Deus, ela existe para que nós venhamos colocar em prática. Até porque estamos falando com você que é cristão, você que é professor, você que é aluno, você é crente. E nós, enquanto cristãos, precisamos praticar a palavra. Ah, pastor, eu pensei que só precisava ler a palavra. Não, você deve ler. Ah, pastor, eu pensei que só precisava conhecer a palavra. Você conhece. Não. Mas só isso não basta, não. Você precisa executar, praticar a palavra do Senhor. A maior pregação da sua vida tem que ser o seu comportamento, as suas atitudes. Tem pessoas por aí pregando bonito, falando bonito, mas o seu comportamento não condiz com a palavra que é pregada. Por isso, vigia. Agora vamos para o resumo da lição. Muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. Ou seja, pastor, como é que eu posso conhecer a Deus? Na verdade, tem pessoas que falam o seguinte: como é que eu posso ver a Deus, conhecer a Deus? Muito simples, leia a palavra de Deus. Olha, irmãos, existe a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada já existe. Deus já falou tudo aquilo que era necessário para que pudesse me salvar, pudesse me libertar, pudesse ter conhecimento dele. Tem muitas pessoas que ficam com curiosidade. Meu Deus, quem foi fulano? Quem foi ciclano? Por que isso? Vigia, acalma teu coração. Tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação. Tudo aquilo que nós precisaremos saber para a nossa salvação já está escrito. Então, se você quer conhecer mais a Deus, se você quer ser mais íntimo de Deus, basta ler a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, meditar a palavra, executar aquilo que você tem aprendido aqui no canal Descomplicando a Teologia, porque a palavra de Deus tem que ser praticada. Mas agora vamos para a nossa leitura diária, aquela leitura que é feita de segunda até sábado. Presta bem atenção. Segunda-feira, o Senhor é livre para fazer o que e como quiser. Terça, a correção divina. Quarta, a segurança daqueles que praticam a palavra. Quinta, o espírito do engano é vencido pelo Espírito de Deus. Sexta, não negocie nem altere as escrituras sagradas. Sábado, em tempo de apostasia, devemos nos voltar para a palavra de Deus. Sábado, em tempo de apostasia, devemos nos voltar para a palavra. Domingo é o título da lição, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Presta bem atenção. Lá no meu Instagram, pegue o endereço aí, por gentileza, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando
Descomplicando.teologia todos os dias. Estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para compartilhar com a sua turma, questionar, perguntar o que vocês entenderam da leitura diária. Quem consegue explicar a leitura diária de segunda, de terça, de quarta? O primeiro aluno que comentar, que explicar a leitura diária de sexta-feira, vai ganhar um brinde, um chocolate, um bombom. Deixa Deus te usar. O que você precisa é movimentar essa turma cada vez mais. E fique à vontade também para estar nos seguindo nas nossas redes sociais, tá bom? Lá você terá acesso à leitura diária, um cartaz bonito organizado, vídeo chamada e também um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Agora vamos para o nosso texto bíblico, que está em Jeremias, capítulo 27, versículo 4 ao 11. Recomendo fazer uma leitura coletiva participativa. Coloque a sua turma para ler a palavra de Deus, pois isso é fundamental na vida deles, viu? Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: nesta lição, vamos ver duas naturezas do cativeiro babilônico, histórica e exortativa. No aspecto histórico, veremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente por ter negligenciado o ensino de Deus. Quanto à ação exortativa, nesta lição, assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus. Com base nessas duas linhas de abordagem, inicialmente, a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, seguido do alerta para que não se deixe de ouvir a palavra de Deus, culminando assim com a denúncia sobre os falsos ensinos na atualidade. Presta bem atenção. Esta lição tem um grande foco. Presta bem atenção. Essa lição tem um foco de estar colocando estrutura na vida dos seus alunos. Conhecimento para que eles possam ter maturidade espiritual. Hoje vamos estudar acerca do cativeiro babilônico, onde a nação de Israel foram levados cativos como escravo. E por que Deus permitiu? Por que Deus não destruiu? Porque essa era a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o povo fosse levado cativo, para que esse povo pudesse se converter, para que esse povo pudesse retornar a seguir a lei do Senhor. Pastor, porque o povo de Israel foi levado cativo? Porque Deus permitiu, por causa do pecado do povo. A nação de Israel, o reino de Judá, não queria mais obedecer à voz do Senhor, não queria ter conhecimento da palavra de Deus, estavam desobedecendo e quebrando os mandamentos da lei do Senhor. E você sabe, Deus pode dar até corda, mas a ponta da corda ele não dá a ninguém. E mais cedo ou mais tarde ele vai puxar a ponta da corda. Israel se afastou de Deus, não queria ter compromisso com a palavra, meditação na palavra, praticar os mandamentos de Deus. E Deus sempre avisando, vou levantar o inimigo, você será levado cativo, se arrependa dos seus pecados, se arrependa. Mas mesmo Deus levantando vários profetas, a nação não deu crédito. A nação não acreditou, não se arrependeu dos seus pecados, não votou para Deus. E a consequência, quando o homem, a mulher, se afasta de Deus, não dá ouvido à voz do Senhor, não dá ouvido aos profetas de Deus, à lei de Deus, a tendência é ver as consequências. Que tudo aquilo que você plantar, você vai estar colhendo. Presta bem atenção e converse com a sua turma aí, por gentileza. Tudo aquilo que você fizer vai ter as consequências, positivas ou negativas. Você está entendendo? Se você obedecer, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas. Eita glória! Mas se você negligenciar, se você desobedecer, as consequências também virão sobre a sua vida. Mas, no entanto, vigia e toma cuidado com a sua vida. Essa é a temática da nossa aula de hoje. Nós vamos perceber as consequências quando o povo de Deus desobedece e começa a quebrar os preceitos bíblicos, começa a quebrar os mandamentos de Deus. Daí vem as consequências. Para Israel, a consequência de ter quebrado os mandamentos de Deus foi ser levado cativo pelo rei Nabucodonosor. E vou dizer, viu, sofreram bastante. Padeceram bastante. Mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus, para que a nação pudesse se converter. Porque tem gente, irmão, que só adora quando o negócio aperta. Ei, Jesus amado, presta bem atenção. Tem gente que só serve, só adora quando está na dor, passando perseguição, sofrimento, aí começa a orar, jejuar, campanha de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, meu Deus, começa a buscar o Senhor por causa do sofrimento. Mas quando está em paz,
com dinheiro, eita, com saúde, realizando seus sonhos, aí esquece de Deus. Aí Deus aperta novamente o cinto para que você possa perceber a sua dependência de Deus. Assim aconteceu com a nação de Israel. Por isso que Israel foi levado cativo, porque desobedeceu e começou a quebrar os preceitos de Deus. E eu vou dizer, Deus dá corda, mas a ponta da corda ele não dá a ninguém. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título o perigo de se esquecer da lei do Senhor. No item 1, o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Observe. Por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus, enquanto a segunda foi de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte. Portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento de seu povo, com vista ao escape do juízo. No livro de 2 Reis, capítulo 24 e 25, encontramos detalhes sobre o processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria duração de 70 anos. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro faria desaparecer dentre eles a voz do folguedo e a voz de alegria. Como era de esperar, essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria dos irmãos e em seus dias, que, inclusive, projetaram matá-lo. No entanto, o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão de anunciar a mensagem. Presta bem atenção para você conversar com seus alunos com relação ao contexto histórico. Você sabe também que Israel era constituído com 12 tribos. E você sabe, o primeiro rei chamado Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. E esses três são chamados de monarca de Israel, porque eles conseguiram governar as 12 tribos de Israel. Mas após a morte de Salomão, o seu filho Roboão não vigiou. Não vigiou, não tomou cuidado, não teve sabedoria, não teve maturidade. E por causa disso, 10 tribos ficaram contra ele. 10 tribos não aceitaram ele como o seu rei, como o seu governador. E por isso, Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, ficou tomando conta de 2 tribos de Israel. E essas 2 tribos de Israel são chamados Reino do Sul ou Reino de Judá. Tá bom? Reino do Sul ou Reino de Judá. As outras 10 tribos que não aceitaram Roboão como seu rei e escolheram Jeroboão. Olha, Roboão é o filho de Salomão. E Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos de Israel, tá bom? Também chamado de Reino do Norte ou Reino de Israel. Pronto, existiam esses 2 reinos. Você sabe também que esse Reino do Norte foi invadido e levado cativo pelo povo da Síria. Presta atenção, o Reino do Norte foi levado cativo pelo rei da Síria. E você sabe também que o Reino do Norte, constituído de 10 tribos de Israel, desapareceu. Foram praticamente aniquilados, deixaram de existir enquanto sua organização, perderam sua identidade, começaram a se misturar com os outros povos. Logo, as 10 tribos de Israel deixaram de existir enquanto nação, enquanto povo. Mas existia ainda o Reino de Judá ou Reino do Sul, que no caso é tema da nossa aula de hoje. O que nós vamos estudar hoje é o cativeiro que ocorreu com a tribo de Judá, com o Reino de Judá ou Reino do Sul, tá bom? Falei anteriormente, o reino de Israel, com as 10 tribos, foi levado cativo pelo povo da Síria. Já no caso aqui agora, o reino de Judá, o reino do sul, foi levado cativo pelo povo babilônico, que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, acabou Jerusalém, governada pelo rei Nabucodonosor, que comandava o império babilônico, era um rei chamado de Nabucodonosor. Esse invadiu Jerusalém, destruiu tudo, templo, meu Deus do céu, foi uma grande destruição de Israel. Só ficou morando em Israel, olha, os mais pobres e os doentes. É isso aí, só ficou morando em Israel, os doentes, os deficientes, as pessoas que não tinham nenhum tipo de condições financeiras, as pessoas mais pobres ficaram morando em Jerusalém. Enquanto isso, os doutores, os sábios, aqueles que tinham profissões, foram levados todos cativos para a Babilônia. Dentre estes, você conhece muito bem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, você conhece muito bem eles, tá bom? Ezequiel, todos estes foram levados para o cativeiro. Presta atenção, o profeta Jeremias ficou em Jerusalém pregando, anunciando, falando, e Deus trazendo várias revelações. Presta atenção, você conversar com a sua turma. Lá no cativeiro, Deus levanta o profeta Ezequiel, mas em Jerusalém
Com a destruição de Jerusalém, Deus levanta o profeta Jeremias para estar anunciando a palavra de Deus e a vontade do Senhor, que é o tema aqui estudado, o cativeiro do sul, o cativeiro de Judá, ocasionado pelo povo da Babilônia, que destruiu a nação de Israel, destruiu o cativeiro. Mas tudo isso estava dentro de um projeto. Tudo isso estava dentro da vontade do Senhor, porque, por diversas vezes, Deus levantou profetas de Deus para falar: cuidado, vai ter destruição. E veja que o reino de Judá já tinha visto a destruição do reino de Israel, do reino do norte, já tinha sido destruído. E Deus chamando a atenção. Mas o povo, irmãos, não suporta não o pecado, não. O pecado bate na porta uma vez, você diz não. Bate duas, diz não. E com o passar do tempo começa a ceder o pecado. Assim aconteceu com o reino de Judá. Começou a ceder o pecado, a idolatria, a feitiçaria. Tudo que era contrário à vontade do Senhor, o povo de Judá começou a realizar. Por quê, pastor? Saíram da direção de Deus. Deixaram de observar, de atentar àquilo que estava escrito. E cada um fazia o que queria. Por causa disso, olha, Deus levanta agora o profeta Jeremias para que pudesse trazer a palavra de juízo, de conserto, para que o povo pudesse se arrepender do seu pecado. E o próprio Deus chegou a trazer a revelação para Jeremias, dizendo o seguinte: eu vero sobre a minha palavra para fazer cumprir. Ou seja, se Deus disse que teria cativeiro, vai ter cativeiro. E Deus disse ainda ao profeta Jeremias que duraria cerca de 70 anos. E assim Deus cumpriu com a sua palavra. Porque o nosso Deus, ele gosta de fazer promessa, mas também ele gosta de cumprir com a sua promessa. Por isso, vigia para que o aperto de Deus não chegue na sua casa, na sua família, na sua igreja. Vigia, faz a vontade do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, estava dentro do projeto de Deus. Tudo isso porque Israel se desviou do caminho do Senhor. E Deus sabe muito bem que tem pessoas que só se convertem. Tem pessoas que só vai orar, só vai jejuar, só vai observar a palavra quando estiver passando pela dor, pelo sofrimento. Você sabia disso? Você conhece alguma pessoa que só é crente quando o negócio está apertado, quando está na luta, está na prova? Ora, busca a Deus. Mas quando recebe aquela bênção, quando tem prosperidade, quando tem crescimento, esquece do caminho do Senhor, esquece de obedecer à vontade de Deus, esquece de realizar a obra de Deus. Você conhece alguma pessoa dessa forma? Deixa aqui nos comentários: pastor, eu conheço muitas pessoas. Agora eu vou te perguntar, e você, será que não é uma dessas não? Que só é crente na hora do aperto? Só crente na hora da aflição? Será que você não é dessa forma, não? Meu Deus, estou lhe falando. Aqui o alimento é forte, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Deixa Deus te usar. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: propósito e causa do cativeiro. Observe. Além de avisar sobre o que o seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era que o seu povo se arrependesse e se convertesse, e então pudesse habitar na terra que deu aos vossos pais. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi de destruir nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. Além disso, o Senhor apresentou também o que levou a permitir seu povo sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônios. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado ao Senhor e seus ensinos. Presta bem atenção. Nosso Deus, irmãos, ele dá oportunidade. O nosso Deus, ele fala. O nosso Deus levanta um profeta, um vaso, para chamar a nossa atenção. Assim aconteceu com o povo de Israel. Por diversas vezes, Israel foi chamado para o conserto, para arrependimento, para deixar o pecado. Mas, no entanto, o pecado já estava muito forte na nação de Israel. Israel estava igualmente nação ímpia. Israel estava igualmente nação ímpia, sem compromisso com Deus, não guardava a lei do Senhor, o templo do Senhor já estava praticamente profanado. As pessoas não tinham responsabilidade, não tinham compromisso, não estavam querendo obedecer à voz do Senhor. E por diversas vezes, Deus levantando o profeta dizendo: cuidado, Deus vai trazer castigo, Deus vai punir, vocês precisam arrepender dos seus pecados. Então, por diversas vezes, Deus levantou um profeta para dizer: se arrependa dos vossos pecados, o juízo de Deus está à porta, o dia do Senhor está vindo. Mas, no entanto, o povo não deu crédito.
O povo estava tanto no pecado que não observaram a palavra do Senhor, não se dedicaram à palavra de Deus. Deus disse por diversos momentos que Israel não poderia adorar outros deuses, e assim estava fazendo. Que Israel não poderia estar servindo a outros deuses, mas Israel fazia constantemente. E tudo isso foi enchendo a ira de Deus. Por causa disso, Deus levanta agora o rei Nabucodonosor da Babilônia, que ficava no norte, para punir a nação de Israel, para castigar a nação de Israel. Presta atenção, tudo isso não era para matar a nação de Israel, para destruir o povo de Israel. Era tão somente para que o povo pudesse perceber a sua dependência de Deus, para que o povo de Israel pudesse perceber e entender que eles precisavam de Deus constantemente para trazer livramento, para ser abençoado. Mas, no entanto, mesmo diante das lutas, das provações, dos castigos, das punições, Israel não queria servir a Deus. Por isso, Deus levanta o rei Nabucodonosor para castigar o povo. Mas a grande intenção era para que o povo pudesse se converter. Ou seja, Deus aperta a situação para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados. A intenção de Deus não era aniquilar a nação de Israel. A intenção de Deus não era matar o povo de Israel. Muito pelo contrário, queria que Israel se convertesse, retornasse a buscar ao Senhor, retornasse a guardar a lei do Senhor. Pois quando o povo de Deus ora, se converte, muda de vida, Deus abençoa, Deus abre as portas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Você está entendendo a palavra, irmãos? A grande intenção de Deus era que o povo pudesse se converter, largar o pecado, abandonar o pecado. Mas por diversas vezes Israel não cumpriu a vontade do Senhor. Por isso que Deus permitiu, Deus levantou um rei ímpio para castigar o seu povo, para que esse povo de Israel pudesse se converter ao Senhor. Disse e vou repetir, tem pessoas que só conseguem se converter na hora da dor e na hora do sofrimento. Você sabia disso? Mas agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a saída do cativeiro. Depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que o seu povo pudesse evitar o cativeiro ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro. O desejo de Deus foi de que o seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para que a restauração do seu povo pudesse assim estar acontecendo. Observe o seguinte: qual era a solução, pastor? O povo estava em pecado. O povo desobedeceu a Deus, não dava crédito aos profetas de Deus, não valorizavam, não davam crédito, não obedeciam à palavra do Senhor, preferiram o pecado. Mas, no entanto, Deus levanta um povo ímpio para castigar o povo. Mas Deus também dá a solução. Se o povo quisesse receber a bênção do Senhor, se o povo quisesse sair do cativeiro, precisariam se arrepender dos seus pecados, abandonar o pecado, deixar o pecado e se aproximar de Deus. Em outras palavras, precisaria se santificar. Santificação, você sabe também que é se afastar do pecado e se consagrar para Deus. Ser santo é ser separado do pecado, mas também ser consagrado para Deus. Era o que o povo de Israel precisaria fazer, se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Eu te pergunto, e você, será que está precisando fazer a mesma coisa? Buscar mais a santificação? Se separar de alguma coisa, de alguma rede social, de algum amigo, de algum grupo, de algum lugar que esteja fazendo com que você venha pecar, sair da direção de Deus, vigia, porque Deus está falando contigo. E faça, você que é professor, faça essa discussão, esse questionamento também com seus alunos. Logo, o propósito do cativeiro era para que Israel pudesse se converter ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a Deus. E assim, Deus abençoaria, traria prosperidade e crescimento ao seu povo. Mas tudo isso, antes, eles precisariam se humilhar, se converter ao Senhor. Você está entendendo o mistério? Precisa se converter, crente. Precisa adorar, precisa buscar. Às vezes, nós queremos as bênçãos do Senhor, mas, no entanto, não nos colocamos na direção de Deus. Por isso, esteja atento e faça a vontade de Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Já pergunto a você o seguinte: está gostando dessa aula? Está entendendo? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho,
Vem fazer parte da nossa família. Aproveito também a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Nós enviamos vários materiais para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, se tornar membro, para assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens, viu? Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: não se pode deixar de ouvir as Escrituras. No item 1, causas da indiferença às Escrituras. Observe o seguinte: na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou erradamente a decisão de viver independente do Criador, como Adão e Eva. O conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras, pois por meio delas a humanidade é informada a respeito do plano divino. O ser humano é, por sua natureza, inclinado aos seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e a desprezar as Escrituras. Portanto, a principal e a maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana, que, além de contrária a Deus e a sua vontade, traz rebeldia. Presta bem atenção para você conversar com seus alunos. Irmãos, nós precisamos amar mais a palavra de Deus. Precisamos procurar ter mais conhecimento da palavra. Agora, hoje, quantas pessoas têm o hábito de ler a palavra? Quantas pessoas têm o hábito de meditar na palavra? E veja que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido, mais impresso no mundo todo. Tem pessoas que na sua casa tem 5, 7, 8 Bíblias Sagradas. Agora eu te pergunto, quantas Bíblias você lê? De que adianta na sua casa ter 10 Bíblias se você não consegue ler um versículo por dia? Se você nunca leu a Bíblia Sagrada toda, se você nunca lê um livro, se você não lê a palavra do Senhor, não lê os evangelhos, se você não medita na palavra, de que adianta, pelo amor de Deus, você ter a Bíblia impressa se você não faz uso? Ah, pastor, é porque quando eu estou meditando a palavra me dá um sono, dá vontade de dormir, é por isso que eu não leio. O que é que eu faço? Repreende isso em nome de Jesus. Ah, pastor, não é normal. Não é normal, não pode acontecer. A palavra do Senhor, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, tem que nos dar prazer, alegria, vontade. Você tem que ser despertado porque Deus está falando contigo através da sua palavra. Mas hoje, as pessoas não querem meditar na palavra. As pessoas não querem participar da escola bíblica dominical. Não querem participar do culto de ensino. É onde a palavra de Deus será ensinada. Eu te pergunto, que sociedade é essa? Que igreja é essa, pelo amor de Deus, que não está sendo fundamentada na palavra de Deus? Não ouve a palavra do Senhor, não houve explicação, resumos, aulas da EBD. Como é que vai ter a sua fé viva, ativa, se não está sendo fundamentado pela palavra? Presta atenção, viu? Não existe igreja sadia, fortalecida, grande, cheia, se não estiver firmado na palavra. Por que isso? É a palavra que liberta, é a palavra que transforma o homem. Hoje, muitos cristãos, muitos jovens, só querem ir na igreja no domingo. Presta bem atenção e converse com a sua turma. Só vai na igreja no domingo, que é um culto mais alegre, mais participativo, o conjunto. Irmãos, não adianta não. Eu preciso estar constantemente na casa do Senhor para aprender da sua palavra, para adorar o seu nome, para servir a Ele constantemente. Então, faça de tudo para não perder culto, seja de doutrina,
de ensinamento, da palavra, culto evangelístico, culto de portas abertas, como seja chamado na sua igreja. Mas você precisa participar mais da adoração ao Senhor. Você precisa participar mais dos cultos. Isso faz parte da vida cristã. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Consequências da indiferença às Escrituras. Observe. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu à ordem de Deus. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda do desprezo à palavra de Deus, pois tudo que o ser humano precisa para viver bem está em sua submissão a ela. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em três dimensões, isto é, na relação do homem com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Quando pecaram, perceberam que estavam nus. E o homem culpou a mulher por sua atitude. A fonte de toda insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e da sua palavra. E o pecado só poderá ser vencido através do compromisso renovado e resoluto com os ensinos divinos. Ou seja, você precisa passar para seus alunos que a palavra de Deus é a verdade e precisa ser cumprida na minha e na sua vida. Quando você deixa de lado a palavra de Deus, quando você não medita, quando você não pratica, quando você não executa, quando você não vive a palavra de Deus, você estará sujeito a sofrer todas as consequências. Olha, frustrações, decepções, perdas. Meu Deus, é isso mesmo. Todas as vezes em que o ser humano opta em não obedecer, em não executar, em não praticar a palavra, ele está assumindo um grande erro, ele está assumindo um grande risco que pode levar até sua morte e a perda da salvação. Preste atenção, não existe crente salvo que não obedece à palavra de Deus. Não existe morador do céu que não pratique a palavra de Deus. Olha, agora tem muitas pessoas pensando por aí, só porque é crente, porque é filho de crente, porque é filho de pastor, porque é pastor, vai morar no céu. Não é não. Título de ninguém garante a salvação de ninguém, pelo amor de Deus. E se você é crente, se você é cristão, se o Espírito Santo de Deus habita em você, se você já nasceu de novo, você vai praticar a palavra com muita alegria, olha, com muita alegria, de uma forma voluntária, participativa. Você vai querer praticar a palavra porque você está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus vai falar de Deus, pregar sobre Deus, cantar sobre Deus, mostrar sobre Deus. Quem está cheio de Deus vai querer falar da sua vontade, falar da sua grandeza. Vou te perguntar, e você está cheio de Deus? Porque tem muitos jovens por aí, cheio de redes sociais, de internet, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, meu Deus amado. Tem pessoas por aí cheias de tantas coisas, menos de Deus. É por isso que acabam vindo as consequências dos pecados. Porque presta atenção, irmãos, tudo aquilo que nós plantamos, vamos colher. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Se você está plantando uma vida de oração, de consagração, de renúncia do pecado, você vai colher a salvação em nome de Jesus. Agora, você está plantando uma vida de pecado, de fornicação, de pornografia, meu Deus amado, viu? Da falta de oração, você vai estar colhendo a perda da sua salvação. Não porque Deus não quer te salvar, mas porque você não quer ser salvo. É porque você não obedece a palavra, porque você não pratica a palavra. E eu acho interessante, você que é professor, fazer essa discussão com seus alunos. É necessário, irmão, chamar a atenção. Não fique com medo de chamar a atenção, não. Pregue a palavra, ensine a palavra. Agora, tem professor que está ensinando os jovens e não tem coragem. Será que não tem coragem ou não tem vida a notar? Meu Deus, irmãos, não tem para onde fugir. Nós precisamos falar a verdade. Não estou dizendo com isso que minha vida é a melhor possível, não, viu? Eu peço a Deus perdão todos os dias pela palavra, nossos pensamentos, atitudes, questão de encontro com a vontade do Senhor, para que cada vez mais eu possa me converter, melhorar enquanto cristão. A nossa vida, a nossa santidade é um progresso. Em pouquinho precisamos avançar, melhorar. Deixa hoje um pouquinho, deixa amanhã, até ser varão perfeito. Mas enquanto isso, vamos buscar mais a Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: o caminho de volta às Escrituras. Observe. Que caminho é este?
Esta questão pode ser respondida de diferentes formas, e aqui será utilizado o texto de Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Recomendo fazer leitura com seus alunos, tá bom? Em um contexto de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho da restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus, indicando o caminho aos que desejam reencontrar com a palavra de Deus. Como podemos ver, o povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. O povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente sua leitura. O livro da lei de Moisés foi colocado acima do povo, o que o reverenciou. A mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e o adorou. O povo desejou aprender, quebrantando e arrependido, o povo chorou. E a vida do povo melhorou porque entendeu a palavra explicada. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é pavimentada através do temor a Deus, da consciência do próprio estado espiritual e do arrependimento sincero. Presta bem atenção aqui. Grande também é a nossa responsabilidade quanto líderes. Você que é professor da EBD, superintendente, pastor, com a sua preocupação, o que é que você tem feito para que seus alunos, para que seus irmãos, para que as suas ovelhas possam adquirir conhecimento da palavra do Senhor? Se você for ver, nesse episódio daqui de Neemias capítulo 8, o povo se converteu, o povo chorou, se humilhou diante de Deus, porque a palavra foi lida. E quando começou-se a ler a palavra do Senhor, toda a nação começou a perceber que estavam desviados, estavam fora do propósito de Deus. Ou seja, muitos não tinham nem mais conhecimento da palavra, muitos nem sabiam mais o que era a lei de Moisés, qual era a vontade de Deus. Mas quando foi lido, o povo se converteu. Da mesma forma, quando a palavra é pregada, ensinada, o povo se converte. E essa responsabilidade de pregar a palavra, ensinar a palavra, foi dada a mim enquanto pastor, enquanto professor e a você também. Então se preocupe bastante qual é a palavra que eu estou pregando, o que é que eu estou ensinando, o que é que eu estou passando para os meus alunos. Eu estou dando oportunidade para que eles possam perceber que precisam melhorar. Por isso que eu falo aqui constantemente, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou ministrar para você tranquilamente. Da mesma forma, tem que ser você. Tem pessoas por aí, irmãos, que não pode falar mais que está pecado. Deixa os jovens pecarem, fazendo coisa errada. Não pode, não. Crente existe para ir morar no céu. Nós estamos aqui nesta terra de passagem e nós vamos morar para o céu. Por exemplo, não aceita qualquer coisa na sua igreja, não. Qualquer comportamento. É normal. Os jovens vão sair da igreja. De que adianta? A igreja está cheia de jovens e não tem ninguém salvo. Olha, de que adianta? A igreja está cheia de pessoas, cheia de crentes, mas, no entanto, o céu está vazio. Como assim, pastor? Preste atenção aqui agora para você conversar com seus alunos. De nada adianta você ter uma igreja cheia de pessoas, uma classe cheia de EBD, mas, no entanto, o povo não tem vida no altar. O povo não se converte, o povo não se humilha, o povo não pede perdão a Deus. Assim estava acontecendo com o povo de Israel, cheio de povo, não sei quantas mil pessoas vivendo, mas, no entanto, quem adorava a Deus, quem servia a Deus, quem obedecia. Assim também está acontecendo em muitos lugares. A igreja está inchada, cheia de pessoas, mas não gosta de orar, não gosta de meditar na palavra, não rejeita o pecado, quer estar na igreja e quer estar no mundo. São chamados os crentes raimundos, né? Pé na igreja e pé no mundo. Não agrada a Deus e não serve, não. A Bíblia diz o seguinte: quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. O que você vai estar escolhendo? Se santificar mais? Se sujar mais? A decisão é sua. Mas depois também vai vir as consequências. Por isso, tenha compromisso com a palavra. Viva a palavra. Medita a palavra. Porque isso fará diferença na minha e na sua vida. Então, o povo de Israel se converteu porque a lei de Deus foi pregada. A palavra do Senhor foi pregada porque a palavra de Deus transforma vidas, liberta as pessoas. Então, eu tenho essa missão. Você tem essa missão de falar de Jesus para que mais pessoas possam adquirir conhecimento e serem também libertados do pecado. Porque presta atenção, a palavra de Deus liberta o homem do pecado, transforma o homem e transforma a mulher. Você sabia disso? Você crê dessa forma? Agora presta atenção, vamos para o nosso terceiro tópico. Outra coisa, vou deixar aqui um link para quem quiser participar do nosso curso para professores da EBD, viu? E presta atenção, está em promoção. O link está na descrição desse vídeo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título:
O perigo dos falsos ensinos. No item 1, a triste realidade dos falsos ensinos. Preste atenção. O primeiro passo é reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história. Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. Ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, levando-os à desobediência, cujas consequências atormentaram os homens até hoje. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos, a fim de trazer confusão e enfraquecimento espiritual para a igreja. Nos dias de Elias, falsos profetas enganavam o povo de Deus. Assim como nos dias de Jeremias, o espírito de engano atuava abertamente, bem como no período dos apóstolos. Sendo assim, a igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano, que atua na disseminação de falsos ensinos, ainda opera e que os frutos são amargos e prejudiciais. Presta bem atenção para você conversar com seus alunos, tá bom? Irmãos, sempre existiu e sempre existirá os falsos ensinamentos. Se você for ver, o primeiro que adulterou, que modificou, que ensinou errado, foi o próprio Satanás, quando enganou Adão e Eva. E nós precisamos estar atentos, porque tem pessoas por aí pregando aquilo que Jesus Cristo não ensinou. E a Bíblia diz que existe somente um evangelho. E o evangelho de Cristo é poder de Deus e transforma vidas. Mas hoje em dia já tem pastores, apóstolos por aí pregando que você pode fazer o que você quiser, que a vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Basta você ser fiel nas ofertas, nas contribuições. É mentira, irmãos. Precisamos ser fiel em tudo. Ah, pastor, mas eu sou dono da minha vida, ninguém manda em mim. É mentira, irmãos. Isso é falso ensinamento. Ah, pastor, eu posso ser crente do meu jeito, o que Deus quer é meu coração. É mentira, meus irmãos. Não acredita nesse negócio, não. Sempre existiu e sempre existirá os falsos ensinamentos. Falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores, pessoas só estão preocupadas com recursos e não com a sua vida, não com a sua alma. Não são verdadeiramente pastores, são mercenários. E você tem que estar atento. O que é que está sendo ensinado na sua igreja? Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Presta atenção. Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Em outras palavras, nem todo aquele que se chama pastor, olha, que é chamado de pastor, de apóstolo, está realmente fazendo a vontade do Senhor. Mas pastor, como é que eu vou saber se o meu pastor está ensinando algo errado? Lendo a palavra de Deus. Você precisa ser crente de Bereia, aquele crente que o pregador vai estar pregando e você está consultando na Bíblia para ver se está ou não está de acordo com a vontade do Senhor. Mas para isso, precisa ter conhecimento, irmãos. Várias pessoas lutaram, morreram para que hoje nós pudéssemos ter direito de pegar a Bíblia Sagrada em nossa mão. Presta atenção, houve grandes lutas, muitos irmãos morreram, presta atenção, muitos irmãos morreram para que hoje nós pudéssemos ter o privilégio de ter a Bíblia Sagrada em nossa mão. Mas hoje muitas pessoas não querem ter a Bíblia Sagrada nas mãos, não querem ler, não querem meditar. E pessoas morreram por causa disso. Por isso, valorize mais a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus, pratique mais a palavra de Deus, valorize para que você possa ter cuidado com os falsos ensinamentos. Tem pessoas por aí que estão em lugares que Deus não está, não. Presta atenção, não é porque é igreja, não é porque é lugar que está pregando a palavra de Deus que Deus está, não, viu? Vigia. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: Identificando os falsos ensinos. Observe, diante da realidade dos falsos ensinos e dos seus males, é preciso identificá-los por meio da própria Bíblia. Conforme analisando a fonte dos falsos ensinos, é o espírito de engano, e de acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6, é possível identificá-los e resisti-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano. Pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final de verificação. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz de seu Senhor não serão enganados. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 11, Paulo fala sobre esse espírito de engano, que ele chamou de outro evangelho. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja e que essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro evangelho. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter o ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar viva em mim. Eu preciso ter conhecimento bíblico. Se for possível na sua igreja, faça um curso teológico.
Procure adquirir conhecimento. Leia a Bíblia Sagrada todos os dias. Compre um livro, adquira conhecimento. Pastor, eu não tenho muitas condições, o que é que eu posso fazer? Eu sou professor. Pronto, compre esse livro daqui. Teologia Bíblica Pentecostal é o livro da Assembleia de Deus. Principalmente se você for pentecostal. Esse livro daqui chama-se Teologia Sistemática. Teologia Sistemática Pentecostal. Ele é excelente para você que é professor da escola bíblica. Todas as revistas que são produzidas são tiradas daqui. A referência, o conhecimento. É interessante você que é professor ter bastante teologia sistemática, porque você vai ensinar as doutrinas bíblicas. E a teologia sistemática ensina as doutrinas bíblicas e você precisa adquirir conhecimento, porque você vai estar ensinando. E muitos desses jovens que você está ensinando hoje vão estar indo para a faculdade. E você sabe, muitos jovens estão indo para a faculdade crente, olha, crente, filho de crente, e quando estão saindo da faculdade, estão saindo desviados. Alguns saem até ateus, sem nenhum tipo de compromisso com Deus, desacreditando a pessoa de Deus. E de que é a culpa? Do pecado. Claro que é do pecado. Mas, no entanto, eu, enquanto professor, eu estou tendo comprometimento com a palavra, eu estou ensinando a palavra, eu estou mostrando na Bíblia Sagrada, eu estou mostrando referência, eu estou falando de Jesus, ou estou passando o tempo contando historinha, testemunho pessoal. Que tem muitos professores por aí, em vez de pregar a Bíblia, falar aquilo que está na revista, começa a contar experiência pessoal, porque um dia eu viajei, porque um dia eu estava não sei aonde. Vigia, meu irmão. Escola Bíblica Dominical é lugar de pregar a Bíblia Sagrada. As histórias, a Bíblia Sagrada é um livro de história. Para que contar a sua história, se você pode contar a história da Bíblia Sagrada? Você está entendendo? Vamos dar conhecimento, firmeza da palavra, vamos ensinar a palavra, vamos praticar a palavra, vamos executar, vamos incentivar, motivar a nossa turma a participar mais do EBD, a participar mais do culto de doutrina, porque esses jovens hoje, olha, estão na sua igreja, adorando a Deus, mas vão fazer faculdade, e tem muitos jovens se desviando na faculdade, mas sabe por quê? Não tem raiz, não tem fundamentação nenhuma, só sabe contar história, e isso falta conhecimento. E na escola bíblica dominical e na escola bíblica dominical é lugar de passar conhecimento e bom alimento. Ah, pastor, como é que eu faço para aprender mais da palavra do Senhor? Fica conosco, assiste nossas aulas. Todos os canais também excelentes que você pode estar assistindo. Você pode comprar livros. Tem que ser feito um investimento na sua vida, porque Deus te chamou para o ensino. No segmento, vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: Vencendo os falsos ensinos. Observe. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base dessa lição é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo e pode ser dividido em 2 pontos. Ouça a palavra de Deus, identifique os falsos profetas e não dê ouvidos aos falsos ensinos que contrariam a mensagem de Deus. Paulo teve de lidar com a astúcia dos falsos mestres que aproveitaram a sua ausência na igreja de Corinto para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem. O enfrentamento de Paulo aos ataques daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério. E mesmo que em meio às mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo. O apóstolo mostrou também que, diante dos falsos ensinos, ele não desfalecia, não agiria com interesses pessoais e não falsificaria a palavra de Deus. Portanto, podemos afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança na verdade no Evangelho, pregando em todo o tempo, sem adulterar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 6. Presta bem atenção. A única maneira que você tem para vencer os falsos ensinamentos, primeiramente, é você não estar dando ouvido. É você não dar lugar, é você não emprestar seu ouvido para ouvir coisas que estão indo de encontro com a palavra do Senhor, não estão de acordo com a verdade de Deus. Então, você pode muito bem parar de ouvir ensinamentos errados. Segundo, você precisa conhecer mais a palavra, você precisa meditar mais a palavra, você precisa conhecer as doutrinas bíblicas, precisa estudar, meditar, procurar orientações, conversar com o seu pastor, conversar com o seu professor. Você precisa buscar ter mais conhecimento da palavra do Senhor, para que não possa ser enganado. O meu povo, a Bíblia Sagrada já diz, o meu povo perece por falta de conhecimento.
Hoje, as pessoas querem o poder de Deus, receba, Deus vai te dar, tu vai casar, tu vai ser rico, Deus vai te levar, Deus vai te exaltar, Deus vai humilhar os teus inimigos, Deus vai destruir os teus inimigos. Vigia, crente, não é assim não. A luta é de peleja, é dificuldade. Mas nós, para vencermos os falsos ensinamentos, nós podemos parar de ouvir e procurar mais conhecimento da palavra de Deus. Procurar pessoas que têm ensinamento, que têm a palavra, que têm a vida. E outra coisa, pessoas que têm a vida no altar. Pessoas que buscam a santidade. Mas por que, pastor, as pessoas preferem ficar na mentira do que na verdade? Porque a verdade fala em santidade, separação do pecado. A verdade fala em renunciar a si mesmo. Já o pecado diz, faça o que você quiser, a vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Tudo isso são ensinamentos errados. Se você quer morar no céu, precisa se santificar e abandonar o pecado. E qualquer ensinamento que pregue a liberalidade, que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, é falso ensinamento. Se não prega a santidade, se não prega Cristo, se não prega o Espírito Santo, se não prega sobre Deus, se não fala acerca do arrebatamento da igreja, é ensinamento errado. Você precisa crer naquilo que está escrito e vigiar com aquilo que você está ouvindo de ensinamento. Nem todo ensinamento vem de Deus. Presta bem atenção, nem todo ensinamento vem de Deus. E veja que lá no Jardim do Éden, presta atenção, lá no Jardim do Éden, usando a serpente, o diabo usou a serpente para transmitir a palavra errada, adulterando assim a palavra de Deus. Por isso, vigia, porque Deus está atento a tudo isso, tá bom? Pergunta a você é o seguinte, está gostando da aula até agora? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico, que o povo de Deus sofreu, essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo com a verdade de Deus. Não tem para onde fugir. Não existe comunhão com falso ensino. Olha, não existe unidade com falso ensino. Precisa ser repreendido, corrigido, exortado, para que possa deixar todo engano e toda mentira. E nós não podemos ter comunhão com tais pessoas que ensinam erradamente. Vigia, meu irmão. A aula de hoje é para você vigiar, tomar cuidado. Tem muitas pessoas perdendo o caminho do céu porque está deixando Cristo. Tem pessoas que não estão indo morar no céu porque não estão obedecendo à vontade do Senhor, mas sim à vontade do mundo, à vontade do pecado. Quem quer morar no céu tem que viver em santidade cada vez mais, tá bom? Pergunta a você o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, viu? Essa aula está sensacional. É momento de corrigir a turma, apertar o juízo do povo, mas Deus vai falar de uma forma esplêndida e a sua turma vai melhorar. Os jovens vão melhorar cada vez mais em nome de Jesus. Pergunta a você o seguinte, gostou dessa aula? Já está inscrito no canal? Deus te abençoe cada vez mais. Que Deus te dê crescimento e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas tudo isso segundo a vontade dele e não segundo a sua vontade, tá ok? Mas avisando, não terminou a nossa aula não, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica e eu creio que a dinâmica está sensacional e vai te ajudar. Vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 3, que traz por título O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. E na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica. Lembrando ainda,
sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a terceira lição, na terça-feira já estreou a quarta lição, pois nós postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 2 de janeiro de 2024 e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 dos jovens do primeiro trimestre de 2024, que traz por título O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Presta bem atenção. Vou estar fazendo essa dinâmica ou essa atividade, você pode fazer no início, no meio ou no final. Depende muito do seu tempo e da sua organização, tá bom? Vai ser uma atividade dinâmica da seguinte maneira. Você pode fazer, por gentileza, um cartaz bonito organizado. Você pode fazer na folha de papel de ofício, pode fazer na cartolina, papel jornal, fica à vontade. Você vai precisar confeccionar 2 cartazes da seguinte maneira. O que acontece quando ficamos firmes na doutrina? O que acontece quando ficamos firmes na doutrina? Tá ok? O primeiro cartaz vai estar com essa pergunta. Um segundo cartaz vai estar com a seguinte pergunta. E o que acontece quando não ficamos firmes na doutrina? Ou quando desprezamos a palavra do Senhor? Depende de você. Se você quiser também, você pode colocar o seguinte. O que acontece quando desprezamos a palavra de Deus ou a doutrina? E o que acontece quando não desprezamos, quando aceitamos, quando cumprimos, tá bom? Depende da sua organização. Você pode fazer tais perguntas. Somente isso o cartaz, tá ok? No cartaz você vai estar colocando a pergunta. O que acontece quando desprezamos a lei do Senhor? E o que acontece quando cumprimos, executamos a vontade de Deus? Fique à vontade. Agora veja só como você pode aplicar essa dinâmica. Mas preste atenção, você pode aplicar de 2 maneiras. Vou estar mostrando a primeira opção, como realizar essa atividade. Eu acho mais simples, tá ok? Mas fique tranquilo, porque depois vou deixar também uma segunda opção de como realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá ok? Você vai precisar confeccionar os 2 cartazes e esses cartazes devem ficar expostos na sala de aula. Vai ficar exposto. Aqui você vai estar perguntando de um em um, para que cada aluno possa contribuir com o cartaz. Por exemplo, Júnior, o que acontece quando nós desprezamos a lei do Senhor? Júnior vai falar e você vai estar escrevendo ou pedindo a algum aluno que esteja escrevendo no quadro, no cartaz e assim por diante. Em seguida, você pergunta a Maria, e o que acontece quando nós cumprimos, executamos, fazemos a vontade do Senhor? O que acontece? Aí a Maria vai dar a opinião dela. Logo após você muda. E Francisco, e você, Francisco, o que acontece quando nós desprezamos a lei do Senhor? O que acontece? Ele vai dar a opinião dele, pode fazer aquela discussão abençoada e logo após você coloca a resposta dele no cartaz. Por que isso? Porque assim, no final você terá um cartaz sensacional, cheio de informações que pode ser compartilhado nas redes sociais, com os outros colegas, com as outras turmas também. E eu acho sensacional, tá bom? Você só vai precisar fazer o seguinte, o cartaz com a seguinte pergunta, o que acontece quando nós desprezamos a lei do Senhor? Primeiro cartaz. Um segundo cartaz, o que acontece quando nós cumprimos a vontade do Senhor? Quando nós cumprimos com os mandamentos de Deus, o que é que acontece? Os cartazes deverão ficar expostos. Logo após, você vai perguntar a cada aluno para que possa emitir a opinião o que acontece quando cumprimos e o que acontece quando nós não cumprimos a lei do Senhor, tá ok? Fica sensacional também. Pergunta a você, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Pastor, eu achei muito simples. Tem uma coisa mais difícil não? Tem sim, fica conosco até o final. Mas já aproveita a oportunidade também para lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção. Então, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil para os professores dos jovens. Se você tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá ok? Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa segunda opção ou a nossa segunda atividade que você pode realizar com a sua turma com relação à dinâmica de número 3, tá bom? Você vai precisar fazer também os 2 cartazes, tá ok? O que acontece quando ficamos firmes na doutrina? Ou o que acontece quando nós cumprimos a lei do Senhor, cumprimos os mandamentos de Deus? Um segundo cartaz também. O que acontece quando nós não cumprimos a lei do Senhor, não cumprimos com a lei de Deus, com o ensinamento do Senhor? O que acontece? Quando nós cumprimos, é um cartaz, e quando nós não cumprimos a lei do Senhor. Você também agora, a diferença é a seguinte, você vai precisar levar para a sua sala de aula pedaço de papel, já com essas respostas prontas, tá bom? Arquitetada, já planejada. Porque o aluno vai precisar fazer a leitura, olha, dessas frases, desses questionamentos aqui, vai precisar emitir a opinião dele e após isso vai vir colar no cartaz correto. Essa frase que está aqui está de acordo com qual tema? É quando você cumpre a lei do Senhor ou quando você despreza a lei de Deus? Deu pra você entender? É fácil e prático, mas faz toda a diferença. Já vou deixar para vocês aqui, para facilitar as respostas, do seguinte: o que acontece quando nós desprezamos o ensino? Desprezamos a lei do Senhor, desprezamos o ensino, desprezamos a doutrina. Você vai pegar essas respostas e colocar aqui no pedacinho de papel. Cada resposta deverá estar em um papel, cada resposta deverá estar em um pedacinho de papel, tá bom? Pegou sua caneta, pegou seu lápis, pegou seu papel, veja só. O que acontece quando nós desprezamos a lei do Senhor? Perda da direção moral e ética, desconexão espiritual e afastamento de princípios divinos. Terceiro, dificuldade em lidar com desafios e adversidades. Quarto, fragilidade dos valores familiares. Quinto, possibilidade de envolvimento em comportamentos prejudiciais. Sexto, sensação de vazio e existencial e falta de propósito. Declínio na saúde mental e espiritual. Oitavo, dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. Nono, aumento da ansiedade e do estresse. Décimo, falta de resiliência diante das dificuldades da vida. 11, perda de esperança e otimismo. 12, deterioração da autoestima e autoconfiança. 13, consequências sociais como isolamento ou rejeição. 14, impacto negativo nas decisões da vida. Quinto, potencial perda de um sentido mais profundo de gratidão e compaixão. Aqui está alguns prejuízos, algumas consequências quando a pessoa despreza a lei do Senhor. Você vai estar pegando essas características, esse comportamento, vai escrever pedacinho de papel e vai levar para os seus alunos, tá bom? Agora também vou deixar para vocês algumas características, comportamento da pessoa quando ela obedece, ela cumpre a lei do Senhor, quando ela valoriza a palavra de Deus. Por gentileza, pega caneta, lápis, borracha e seu caderno para fazer as anotações. Essas referências você vai estar colocando num pedacinho de papel, tá bom? E vai para sua turma também. Vamos lá, para as características das pessoas que observam, que cumprem a lei do Senhor. Agora presta atenção, vou passar para vocês agora referências do que acontece quando a pessoa cumpre, executa a vontade do Senhor, valoriza a lei de Deus. Primeiro, paz interior. Segundo, orientação moral. Terceiro, fortalecimento espiritual. Quarto, resiliência em adversidade. Quinto, compreensão do propósito de vida. Sexto, desenvolvimento de virtudes. Sétimo, relacionamentos saudáveis. Oitavo, gratidão e contentamento. Nono, perdão e reconciliação. Décimo, esperança em tempos difíceis. 11º, aprendizado constante. 12º, sabedoria nas decisões. 13º, sensação de responsabilidade. 14º, alívio do fardo emocional. 15º, transformação pessoal. Ou seja, as pessoas que observam, que praticam a palavra do Senhor, terão essas transformações, essas libertações para a glória de Deus. Então veja agora como realizar a atividade ou essa dinâmica. Você vai precisar levar os 2 cartazes.
O primeiro cartaz vai ficar exposto na sala de aula. O que acontece quando nós ficamos firmes na doutrina? O que acontece quando nós observamos a lei do Senhor? Cumprimos com a vontade de Deus. Primeiro cartaz. Segundo cartaz, você vai estar escrevendo o que acontece quando nós desprezamos a lei do Senhor. Primeiro cartaz, o que acontece quando nós valorizamos, cumprimos a palavra de Deus. Pronto. Um segundo cartaz, o que acontece quando nós desprezamos a lei do Senhor. Tá ok? Você vai levar para a sala de aula e vai deixar exposto da sala de aula. Precisa estar na sala de aula o cartaz. Após isso, você vai pegar esses pedacinhos de papel, contendo a resposta correta, vai misturar tudo e vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai estar pegando uma tira ou 2 tiras. Aqui eu deixei em torno de 30 questões, tá bom? Se você tiver mais alunos ou menos alunos, você pode fazer a sua divisão. Mas eu deixei aqui 15 características daqueles que desprezam a lei do Senhor e 15 características das pessoas que valorizam a lei de Deus. Então você vai estar dobrando, colocar um pedacinho de papel, vai misturar tudo e vai levar para a sua sala de aula. Após isso, você vai precisar distribuir para os seus alunos. Cada aluno recebe uma tira, vai pegar, fazer a leitura, fazer uma pequena explicação do que ele entendeu e após isso você vai perguntar: João, isso que você pegou, você coloca de qual lado? É quem despreza a lei do Senhor ou é quem valoriza a lei de Deus? Quem valoriza a lei de Deus, pronto, por gentileza vem aqui colar. Ele vai se levantar e vai colar no cartaz certinho. Logo após Maria, você pegou o que, Maria? Ela vai trazer a leitura dela, a explicação dela e após você questiona. Mas isso que você pegou é de quem despreza a lei do Senhor ou de quem valoriza? É de quem despreza. Pronto, vem cá e cola também no cartaz. E assim sucessivamente. Todos os seus alunos podem participar e vai ficar sensacional. E após isso, você terá um cartaz ótimo para compartilhar nas redes sociais. Me marcar lá no meu Instagram, por gentileza, PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia, tá bom? Pergunta a você é o seguinte: gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade, meus irmãos. A minha intenção é estar descomplicando aquilo que você acha bastante complicado. Já agradeço a você que é inscrita, você que é membro. Que Deus te abençoe cada vez mais em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.